G. Tese de doutorado da Escola de Enfermagem da Universidade mostra o sofrimento moral dos enfermeiros. Começa agora o Logia. Olá, seja bem-vindo. O ambiente hospitalar é permeado de problemas morais. Os enfermeiros deparam com decisões importantes a serem tomadas, que envolvem deveres e valores do profissional. Aqui no estúdio do Logia está a doutora Carolina Caran. Ela estudou o sofrimento moral dos profissionais de enfermagem em setores fechados, como bloco cirúrgico e unidade de terapia intensiva. A pesquisa foi feita durante o doutorado dela na Escola de Enfermagem da UFMG. Bem-vinda ao Logia, Carolina. Obrigada. Carolina, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua problemática de pesquisa. A senhora se propõe a estudar o sofrimento moral dos enfermeiros. Como que foi definido o seu problema de pesquisa? Bom, o problema de pesquisa ele surgiu dos resultados do meu mestrado, que foi sobre os sentidos do trabalho. Concomitante a esses resultados, nosso núcleo de pesquisa da Escola de Enfermagem, junto com a Universidade de Florianópolis, a UFSC, a gente começou a estudar sobre o sofrimento moral. E aí eu percebi que aquele sentido que muitas vezes estava perdido nos enfermeiros, de não se reconhecer no trabalho, era uma característica, ele se caracterizava como sofrimento moral. E aí aquilo me chamou a atenção e eu resolvi aprofundar isso no doutorado, focando especificamente no sofrimento moral. Então, a problemática se partiu daí, quando os enfermeiros no serviço têm que tomar decisões, né, fazem julgamentos morais frente a problemas diversos que eles encontram, mas não conseguem tomar as decisões. Então, a partir desses resultados do meu mestrado, eu resolvi aprofundar no doutorado. Ah, sim. E no referencial teórico, a senhora trabalhou com as ideias de sofrimento moral e ética da virtude. Como que a senhora trabalhou as teorias na pesquisa? É muito interessante essa articulação, porque até então ela não tinha sido feita de dois referenciais teóricos diferentes, mas que se completam, né? O sofrimento moral, eu utilizo o referencial teórico dos estudos que foram feitos na UFSC, né, junto com a UFMG e a Universidade do Rio Grande também. E o sofrimento moral, ele tem essa questão do enfermeiro ter que tomar uma decisão, mas não conseguir por vários motivos. A ética da virtude, ela fala, que é do McIntyre, e esse referencial teórico eu fui procurar ele lá no Canadá quando eu fiz o sanduíche, na Universidade de Toronto, e ele mostra pra gente que a enfermagem, qualquer profissão que seja, mas no caso específico da minha tese é a enfermagem, o enfermeiro, ele tem um bem interno que é da prática dele. Então, todas as ações, todas as decisões, ele toma baseado nos valores que é próprio, e próprio tanto da identidade pessoal quanto de uma identidade profissional, que é formada, né, dele durante todo esse processo da educação e da formação. Então, esse processo do sofrimento moral, ele acaba retirando do profissional enfermeiro o potencial dele de agir de acordo e em consonância com a sua prática. Então, ele começa, às vezes, a fazer outras práticas, tomar outras decisões, ou até mesmo não tomá-las, por causa do sofrimento moral. Então, o sofrimento moral, ele influencia nessa prática, que é defendida pela ética da virtude como uma prática que tem um bem interno, e esse bem interno diferencia ele dos demais. Então, o enfermeiro é um enfermeiro e diferencia ele de uma profissão de um jornalista, de um médico, do advogado, do engenheiro. Então, aí a profissão é dele. E o sofrimento moral acaba retirando essa potencialidade, esse protagonismo de ser enfermeiro, né? Promovendo várias invisibilidades, né? E até mesmo abandono da profissão, um adoecimento físico, porque ele não consegue, de fato, fazer aquilo que ele acredita que é o que ele deve fazer, né? É mais ou menos por aí que a gente construiu. E a tese relaciona o sofrimento moral com os valores ético-morais da prática de enfermagem. Como que foi desenhado o objetivo geral da pesquisa? Inicialmente, o objetivo era mesmo compreender o processo de sofrimento moral de enfermeiros, e aí, advindo do referencial epistemológico, que foi a ética da virtude, a gente percebeu que o sofrimento moral ele não é isolado. Esse sujeito ele sofre porque ele tem valores ético-morais que são construídos desde a infância, né, que é o nosso processo, a nossa configuração identitária,
Desde quando a gente é criança, a gente vai formando essa identidade e também tem uma identidade que é secundária, que a gente forma na universidade. Então a gente percebe que esses valores que vão sendo imbricados e vão sendo construídos no sujeito ao longo do tempo influenciam muito o modo como eles enxergam, como eles enfrentam o sofrimento moral, ou não enfrentam. Né? As pessoas podem até chegar a um certo ponto e resolverem não mais tomar decisões, ficarem apáticos. Então a gente entende que esse valor ético-moral ele é extremamente importante para a forma como o sujeito vai lidar com o sofrimento moral. Então foi dessa forma que a gente construiu o objetivo, tentando linkar o sofrimento moral com os valores éticos que é quase que impossível de separar. Né? A gente por natureza é um sujeito ético. Então foi dessa forma que a gente construiu esse objetivo. A senhora optou por uma triangulação metodológica. Como que foram realizadas a análise dos dados? A minha pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso qualitativo. Então a gente trabalhou com a subjetividade, com a fala, e por ser um estudo de caso, ele requer uma triangulação de dados. Não necessariamente uma triangulação que seja 3 coletas, 3 fontes de análise. Né? Mas dados que podem convergir de locais diferentes para a gente poder ter uma consistência. Então eu fiz entrevista e observação, né? Quando eu fui coletando os dados, eu observei o cenário, podendo completar um pouco esses dados, e eu fiz análise de conteúdo de Bardhan, que é um autor que a gente utiliza muito para análise de conteúdo, e eu utilizei também o aporte, uma ajuda de um software, que é o Atlas-T. É um software ele contribui para a análise dos dados da pesquisa qualitativa, mas ele não faz uma análise sozinho, igual esses dados estatísticos. Não, o pesquisador ele tem que ter total autonomia sobre o software. Então, a gente que faz a análise, a gente que seleciona, né, aquilo que a gente entende como importante para considerar para essa análise dos dados. Então, foi mais ou menos essa metodologia, assim, de forma geral. E por que a senhora resolveu pesquisar logo os ambientes fechados, os setores fechados? Tá. Isso é uma pergunta muito interessante. Os setores fechados, eles têm uma particularidade no cenário hospitalar, no contexto hospitalar. Por quê? São setores em que a equipe é específica, né? Então eles vivem, é um setor fechado mesmo, fisicamente, então tem uma recepção, não tem liberdade de transitar dentro desses espaços, né? Quando você vai no CTI, por exemplo, visitar um familiar, você tem que esperar o horário da visita, você não pode chegar a qualquer momento, o bloco cirúrgico mais ainda, porque você tem que se paramentar. Então as pessoas comem, se alimentam dentro desses espaços, elas se relacionam, elas descansam. Então, e a relação com o paciente também é muito mais próxima, porque eles estão naquele espaço que é literalmente fechado. Então, as relações são mais próximas e a gente sabe que a relação é fonte de conflitos, é fonte de problemas éticos mesmo. Então, a gente optou por fazer esse estudo em setores fechados por causa dessa particularidade do setor fechado de propiciar relações mais próximas, tanto entre as equipes, né, de diferentes categorias profissionais, tanto quanto entre equipe e paciente familiar. Então, foi por isso a escolha dos setores fechados. E a senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre as suas dificuldades durante o doutorado, durante a pesquisa? Olha, as dificuldades, elas aparecem em todos os momentos, né? Mas eu acho que faz parte do processo de construção de um doutor, eu acredito também. Eu acho que o delineamento da pesquisa é algo que é dificultador, né? A gente tem a vontade de fazer, às vezes, algo muito amplo, então esse momento de delinear a problemática, né, e de fechar isso é algo problemático. A coleta de dados, para mim, eu acho que foi o momento mais difícil, porque eu sou enfermeira, eu estava num contexto de uma prática que eu escutei muitas coisas que eu também acredito e que eu também sofreria se eu estivesse no lugar daqueles enfermeiros. Então, a coleta de dados para mim foi um momento muito difícil, para eu ver que os enfermeiros estão passando por esse sofrimento moral, muitos deles estão adoecendo, estão abandonando a profissão, muito por falta de autonomia, por falta de poder exercer a prática que eles acreditam. Então, esse momento para mim foi o mais sofrido, assim. Mas foi um processo de muito aprendizado, um processo de muita construção e que eu fiquei muito feliz com o final. Então, acho que o final, ele vale a pena, né? Depois de todo o processo que a gente passa. A senhora está comentando aí sobre o final da sua pesquisa. A nossa próxima pergunta é justamente essa. Quais que foram os resultados obtidos da sua tese de doutorado? A minha tese de doutorado, ela gerou quatro artigos. E foi uma construção muito progressiva, assim, foi muito interessante. O primeiro artigo foi um artigo teórico, que é a articulação sobre o sofrimento moral e a ética da virtude, que essas duas teorias não tinham sido ainda articuladas dessa forma.
Então foi um artigo teórico para eu poder me aprofundar do assunto. Posteriormente, eu peguei o resultado geral, então assim, quais foram os principais motivos de sofrimento moral, o que causava mais, então burocracia, o distanciamento do profissional com o paciente, os problemas institucionais, falta de recurso, os problemas de relações interpessoais. Então eu peguei esse artigo geral e construí para poder analisar. Uma das coisas que chamou muita atenção das principais causas foi a questão da acreditação. A acreditação hoje é uma certificação que os hospitais buscam, que é de qualidade do serviço. E no meu artigo, esse artigo surgiu, não era a intenção, mas ele surgiu nos meus dados, porque os enfermeiros sofrem, porque eles ficam fazendo muitas coisas burocráticas para conseguir essa certificação, mas não conseguem ficar junto ao paciente. Então eu escutei que é melhor você escrever uma bela evolução do que prestar uma boa assistência. Então isso é fonte de sofrimento e esse artigo surgiu dessa forma. E aí também como uma vontade de colaborar, de tentar, às vezes, de propor uma estratégia para esses enfermeiros, a gente criou um artigo que é sobre prática colaborativa, que os enfermeiros eles criam as estratégias de enfrentamento e resistência ao sofrimento moral. E a prática colaborativa, trabalhar em equipe, junto, com autonomia, compartilhamento de responsabilidades, é uma forma de se proteger contra o sofrimento moral. E aí esse quarto artigo foi criado, que é sobre a prática colaborativa nesses contextos. Então, de forma geral, foram esses resultados. A senhora está comentando sobre esse último artigo, né, que vai falar sobre essa prática colaborativa. A senhora observou se existe alguma tensão entre a relação do médico com o enfermeiro que possa ocasionar esse sofrimento moral? Isso é muito citado, porque a relação do médico com o enfermeiro é muito próxima. Né? O limite entre uma profissão e outra é muito tênue, entre o cuidado do enfermeiro e o cuidado médico, porque esse cuidado também existe. Né? A gente fala muito do cuidado da enfermagem, mas é um cuidado que eles se articulam. E essa articulação, muito por causa de poder saber médico, a gente sabe que historicamente a profissão médica é muito valorizada, né? Existe uma certa hierarquia pela sociedade, muitas vezes, e não pela equipe em si, mas essa relação do médico e do enfermeiro é fonte assim, primária quase, sabe? Porque o enfermeiro, ele sente que a deliberação moral dele é cerceada muitas vezes pela autoridade médica. Né? E a prática colaborativa foi citada muito nisso. Quando o enfermeiro percebe que existe essa interação, isso também tem parte dele, né? Não é só do outro, mas a relação ela exige que seja, né, de mão dupla. Quando o enfermeiro percebe que essa colaboração, essa corresponsabilização existe, que é essa prática colaborativa, o sofrimento moral é amenizado. Né? A tomada de decisão se torna mais fluida, mais facilitada por parte de ambos. Né? E aí a gente percebe que isso de fato é um problema. Carolina, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de agradecê-la por ter participado da nossa primeira edição e parabenizá-la pelo seu estudo. Muito obrigada. De nada. A primeira edição do programa Elogia fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.